Olá pessoal, quem vos fala aqui é o professor Neri Miller, sou professor de Contabilidade Geral no Rico Domingos Concursos. O objetivo desse vídeo aqui é tratar de uma dica sobre o concurso da Prefeitura Municipal de Itajaí para o cargo de auditor fiscal municipal. Bom, na ementa do concurso temos lá contas do ativo, contas do passivo e também no conjunto das demonstrações contábeis a ementa ela é muito clara em relação ao balanço patrimonial. Então sempre o balanço patrimonial, com certeza, será a demonstração contábil com mais probabilidade de questões. Então, eu vou gravar aqui uma dica rápida sobre a correta classificação dos elementos do ativo do balanço patrimonial, baseada aqui no artigo 178 da Lei de Sociedades por Ações, que determina no seu parágrafo 1º como serão classificados os ativos, quais são os grupos, e depois também falar um pouco sobre a classificação de cada elemento dentro desses grandes grupos do ativo. Então, a primeira coisa é que no ativo, as contas serão evidenciadas, serão dispostas, apresentadas, portanto, em ordem decrescente do grau de liquidez. São sempre as contas com maior liquidez primeiro, na sequência as demais contas. E os grupos que pertencem ao ativo do balanço patrimonial, temos o ativo circulante e o ativo não circulante. Então, o ativo é dividido em dois grupos, sendo que o ativo não circulante ele se compõe de 4 subgrupos: o realizável a longo prazo, o investimento, imobilizado e intangível. Então essa é a classificação dada aos elementos que pertencem ao ativo do balanço patrimonial. No artigo 179, na sequência, na mesma lei, fala sobre como serão classificadas as contas dentro desses grupos do ativo circulante e o não circulante. Então, primeiro no ativo circulante vão ser apresentadas as disponibilidades, que seria basicamente o que os CPCs falam de caixa e equivalentes de caixa, ou seja, caixa, bancos, conta movimento e aplicações de liquidez imediata, os direitos realizáveis no curso do exercício social seguinte e as aplicações de recursos e despesas do exercício seguinte, ou seja, todos os meus direitos a serem realizados até o final do próximo exercício social serão classificados e evidenciados como um ativo circulante. Então, o ativo circulante não é até 12 meses após a operação realizada, mas sim, podemos dizer, até 12 meses após o encerramento do exercício social corrente. Então, seria até o final do próximo exercício social. Se a questão falar que circulante são todos os direitos realizáveis até 12 meses após o encerramento das demonstrações contábeis, como já aconteceu às vezes, também está certo, ou seja, eu tenho que ver que a projeção do prazo vai ser até o final do próximo exercício social. Aí sim será um ativo circulante. Já o ativo reserva a longo prazo são os direitos que serão realizados, então, após esse prazo, ou seja, após o término do exercício social seguinte, e também em relação ao ativo reserva a longo prazo, temos uma exceção aqui, onde os demais direitos, independente de prazo, certo? Como derivados de vendas, adiantamentos, empréstimos, sociedades coligadas ou controladas, diretores, acionistas ou participantes da companhia, que não constituírem negócios usuais da empresa. Ou seja, aqui nós vamos classificar também como um ativo reserva a longo prazo, não só esses direitos cujo prazo de realização vai além do próximo exercício social, mas também qualquer outro direito a receber para com pessoas ligadas à empresa. Então, empréstimos a sócios, adiantamento a sócios, diretores, acionistas, empresas ligadas, ou seja, empresas coligadas e controladas. Para essas operações não interessa o prazo. Ainda que a empresa faça um empréstimo, adiantamento, para uma empresa ligada ou para um sócio, para receber daqui a 90 dias, por exemplo, ainda assim eu tenho que classificar esse direito como um reserva a longo prazo, porque a lei assim determina que eu tenho que classificar esse direito. E aqui, observar que são valores que não se constituem negócios usuais da empresa. Então, emprestar um valor, adiantar. Outro caso, vender um bem ativo imobilizado. Vender imobilizado não é objeto da empresa. Então, se eu vender um imobilizado para uma pessoa ligada, eu vou classificar esse direito como sendo reserva a longo prazo. Agora, se a empresa vender o seu estoque, por exemplo, que é o objeto social dela, aí nesse caso, ainda que seja para com uma pessoa ligada, vai obedecer o prazo normal, a exemplo dos demais ativos, ou seja, se eu vender com prazo de recebimento até o final do próximo exercício, será circulante. Se exceder esse prazo,
realizável a longo prazo. Outro grupo dos investimentos, então aqui eu vou classificar todas as participações permanentes que eu tenho em outras sociedades, nesse grupo do ativo de investimentos, e que não se destina à manutenção da atividade da companhia. Então, esse grupo de investimento, uma característica muito importante é que eu vou classificar aqui essas participações em outras sociedades. Também, se eu tiver investimentos na forma de bens imóveis, que não são destinados à atividade da empresa, também vou classificar aqui. Então, o investimento tem essa característica que esses bens, né, e direitos classificados no grupo de investimentos, eles não têm relação com a manutenção da atividade da companhia, certo? No ativo imobilizado, ao contrário, né? Aqui eu vou classificar os bens corpóreos, né, os bens tangíveis, destinados à manutenção das atividades da empresa. Então, aqui vem toda essa parte de bens na forma de máquinas, equipamentos, veículos, enfim, móveis e utensílios, utilizados na atividade da empresa, inclusive esses decorrentes das operações que transfiram à companhia os benefícios econômicos, risco e controle dos bens, ou seja, os bens adquiridos podem imobilizar na forma de contrato de leasing. Ainda que seja adquirido na forma de leasing, para fins de contabilização, já será tratado como um imobilizado, esse bem adquirido na forma de leasing, como se fosse uma compra financiada. No intangível, é outro subgrupo do ativo não circulante. Então aqui sim os bens, né, incorpóreos, os intangíveis, destinados à manutenção da empresa, inclusive fundo de comércio adquirido. Então aqui nós teríamos a exemplo dos softwares, marcas, patentes, né, enfim, que são adquiridos e aqui são bens intangíveis classificados dessa forma. Aqui esse fundo de comércio não podemos confundir com ágio pago na aquisição do investimento. Esse fundo de comércio aqui seria o valor pago para um fundo de comércio na aquisição de um negócio, por exemplo, de um imobilizado, certo? Diferentemente do ágio, que o ágio você paga na aquisição de uma participação societária, quando você se propõe a pagar um valor acima do valor justo do patrimônio líquido dessa investida que eu estou comprando participação. Então, aquele ágio, ele vai lá no grupo do investimento, junto com o investimento. Aqui é só a aquisição de fundo de comércio, que eu vou classificar como intangível. O parágrafo único desse artigo 179 diz que se a empresa ela tiver um ciclo operacional que tiver uma duração maior do que o prazo do exercício social, para fins de classificação de ativos como circulante ou reserva a longo prazo, vai levar em consideração o prazo do ciclo. Então nós temos aqui, por exemplo, o ciclo operacional seria o quê? O número de dias entre a data da aquisição de um produto para o meu estoque, seja de revenda ou matéria-prima, né, até o recebimento dessa venda posterior. Então seria a soma de dois prazos médios, o prazo de estocagem, tempo decorrido entre a compra, tempo de estocagem, então entre a compra e a venda, esse é o chamado prazo de estocagem. Depois eu vendi, vamos supor, para um prazo X. Então, comprei, a mercadoria ficou 40 dias estocada, eu vendi, então esse é o prazo de estocagem. Aí eu vendi por 60 dias, recebi para 60 dias. Então, o prazo médio de recebimento e venda é 60 dias, ou seja, meu ciclo operacional total, nesse caso, é de 100 dias, que é a soma do prazo de estocagem mais o prazo de recebimento de vendas. Então, nesse caso, como o ciclo operacional ficou dentro do prazo de um ano, que é o prazo do exercício social, vale sempre o prazo do exercício social para definir o que é circulante ou reserva a longo prazo. Mas, se o ciclo operacional da empresa vier a ter um prazo maior do que um ano, principalmente empresas que trabalham com fabricação de navios, de aeronaves, né, que o ciclo operacional entre a compra dos insumos e o recebimento da venda do produto fabricado acaba excedendo o prazo do exercício social. Então, nesses casos especificamente, para fins de definição de um ativo como circulante ou como reserva a longo prazo, vai ser então o prazo do ciclo operacional. Então a gente poderia dizer que será ativo circulante, caso o ciclo operacional exceda ao prazo do exercício social, será circulante todos os direitos que eu vou realizar até o término do próximo ciclo operacional. E o que eu receber após o término do próximo ciclo operacional será classificado como um ativo de longo prazo, ativo reserva a longo prazo. Então, outra questão que o artigo 183, o artigo 179, então, ele trata sobre os tipos de contas, os tipos de
elementos que compõem esses grupos do ativo. Já o artigo 183, eu só queria lembrar aqui, né, por isso eu trouxe só uma parte que o inciso 8 do artigo 183, quando fala sobre os critérios de avaliação dos elementos do ativo, para deixar claro que os ativos de longo prazo deverão ser ajustados ao valor presente e os demais quando houver efeito relevante. Então, tomar cuidado que às vezes a banca pode colocar que todos os ativos serão atualizados ao valor presente. Não, são os de longo prazo, por obrigação da lei, e os demais ativos, né, somente quando houver efeito relevante, ou seja, é uma regra da legislação. O próprio CPC número 12 também, que trata sobre o ajuste ao valor presente, define essa regra de que os ativos de longo prazo deverão ser ajustados ao valor presente na data da sua contratação, da sua aquisição. Então, foram aqui algumas dicas sobre a correta classificação dos elementos do ativo no balanço patrimonial, que é uma das demonstrações que faz parte da ementa desse concurso para auditor tributário municipal de Itajaí. Bons estudos, um forte abraço e sucesso!